Vamos lá, gente. E aí, como é que foi o intervalo? Tranquilo? Deu para, né, dar uma respirada, levantar as pernas? Ótimo. Então, vamos lá. Estamos caminhando já para concluir o nosso evento, né? E eu queria, assim, antes de chamar o professor Rafael, eu queria agradecer novamente, dizer que foi um prazer ter vocês aqui. Eu não vou conseguir hoje ficar até o final, tá? Que eu não estou bem. Né? Faltou a foto, né, de hoje. Mas eu não estou muito legal. E aí eu já queria fazer esse agradecimento, mas fico devendo a foto da gente. Tem uma galera aí que eu quero bater foto com eu todo dia, né? A gente tem que bater para postar, tá? Mas, assim, pessoal, eu estou muito feliz com o resultado do evento. Sério mesmo, assim, falando de coração. Eu assisti praticamente todas as palestras e eu fiquei muito feliz porque eu senti que a gente realmente pôde contribuir de alguma forma bacana com o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês estejam compartilhando desse mesmo sentimento, tá? E aí, assim, eu vou deixar até uma ideia aqui, que se vocês tiverem alguma questão, assim, que vocês tenham curiosidade, eu vou dar aqui um spoiler já. A gente já está fazendo aí o próximo, programando nosso próximo evento para o final de abril, tá? Vai ser um dia só de marketing digital, né? E aí a gente vai caminhar por todas as áreas do digital, desde do tráfego pago, do mercado de afiliados. A gente vai falar toda aquela desmistificação do marketing digital, que é uma coisa hoje que as empresas precisam muito, né? Então, assim, a gente está já aí engatilhando algumas coisas, vai ser para o dia 29 de abril. Estou contando antes do Juscelino. Juscelino, ele chegou, olhou para mim assim, agora, oi? É porque eu criei, foi uma coisa meio que pensada essa semana, né? Então, já estou dando esse spoiler para vocês. E se vocês tiverem algum tema que vocês queiram, assim, um dia sobre isso, né? Não uma semana, mas um dia só para a gente discutir aquele assunto com especialistas daquela área, me falem, porque a gente consegue colocar isso numa programação e consegue trazer para vocês, tá? Eu acho que isso é um benefício que eu estou querendo criar, é uma relação que eu estou querendo criar com vocês, e sempre que vocês entendam que eu estou aqui porque eu acredito muito em vocês e nos cursos. Então, o que eu puder fazer para melhorar a vida de vocês, eu vou fazer. Né? E, para mim, a questão do melhorar é, sim, dar esse conhecimento extra, trazer essas ideias novas, vocês terem esse contato com outras pessoas, fazerem network, né? Tudo isso que o professor Márcio estava falando, a gente tenta trazer para vocês de uma forma diferente, mas espero que vocês estejam aproveitando. Então, muito obrigada, tá? Muito feliz mesmo. E eu só estou pedindo essa licença para vocês hoje, porque eu não estou passando bem mesmo, gente. Assim, eu já vim nas últimas e vim mesmo em consideração ao professor Rafael, que eu disse assim, já faz um mês, mais de um mês que eu falo com ele, né? E no dia que ele viesse, eu não estar aqui para receber, eu achei assim, uma indelicadeza tão grande da minha parte que eu vim aqui me arrastando, mas eu vim. Tá? E aí eu quero que vocês tenham essa compreensão hoje, que realmente eu não vou conseguir ficar até o final. E aí, eu quero que a gente receba o professor Rafael, ele vai falar sobre governanças, né? Sobre governança. E ele é doutor em administração. Aliás, o nosso time de convidados, primeira linha, né? Vocês viram aí que a gente trouxe um time de convidados de primeiríssima linha para vocês. Ele é doutor em administração e controladoria, mestre em administração, especialista em estratégia e gestão, graduado em filosofia, muito massa, professor em programas de graduação e pós-graduação, assessor especial da Diretoria de Inovação e Tecnologia do Sistema FIEC, coordenador do Programa de Avaliação do Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação da FUNCAP. E eu queria que vocês recebessem o professor Rafael com uma salva de palmas, assim... Seja muito bem-vindo, Rafael. Os meninos são seus. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês. Só é meio chato porque eu fiquei para depois do Márcio, né? E aí o desafio é grande, assim. Acho que foi até uma marmelada porque ele estava para depois de mim. Mas eu acho que ele me ajudou muito porque ele trouxe aqui uma série de desafios do administrador, né? E eu trouxe um case de uma situação que exige, né, um papel de gestão muito grande. Então, aqui a ideia da palestra, né, seria falar um pouco até de uma experiência de vida, né, porque eu tive pesquisando em campo
o que aconteceu lá com o desastre da Samarco, e é um case que traz muito esses desafios, né? Então, o Márcio falou de adaptabilidade, liderança, complexidade, né? Uma série de conceitos, né, ligados muito a soft skills, que um desastre dessa monta, ele traz muito essa necessidade, né, de pessoas capacitadas à frente de um acontecimento como esse para dar resposta, né? O que fazer diante de algo que não se pôde evitar, né, dessa envergadura, né, um desastre industrial de grande envergadura. E é um case que acho que hoje traz também reflexões sobre esses desafios de gerenciar grandes complexidades, porque é um exemplo, digamos, isolado, embora, né, de grande abrangência, mas a gente passou a viver um pouco disso, infelizmente, né, em outros âmbitos, como a pandemia, a guerra agora da Ucrânia, né? Então, o mundo empresarial ele está inserido, né, dentro de um contexto em que muitas vezes acaba exigindo, né, inevitavelmente de nós, capacidades que vão para além do que a princípio a gente imaginava e até desejava. Então, acho que o desastre traz também aquela reflexão que a gente fez no final, né, que vocês trouxeram, sobre a cultura do Brasil, né, sobre essa questão, né, de nos vermos meio que como vira-latas e em que medida a gente está pronto, né, para dar resposta a um acontecimento como esse. Então, é muito nesse sentido, né, a apresentação, é mostrar um pouco da vivência que foi essa pesquisa, mostrar o que é um desastre, mostrar o quanto somos ou não capazes de dar respostas a um desastre, né, se a gente consegue gerenciar um processo de recuperação, e o que é que a gente pode trazer disso para o mundo empresarial. Então, essa é a proposta da palestra. Ok? Pode ser assim? Deixa eu deixar aqui. Então, a ideia é justamente essa, governança de desastres, e o que é que a gente pode aprender com o caso da Samarco. Aqui eu trouxe uma apresentação bem rápida, né? A Sibeli já me apresentou, eu sou graduado em filosofia e depois migrei para a área de gestão, na especialização mestrado e doutorado. E de experiência profissional, eu tenho um percurso de executivo em várias empresas e também de professor. Atualmente, eu estou na Federação das Indústrias como assessor da diretoria de inovação e coordeno um núcleo da FUNCAP, né, que é uma das partícipes aí do Elmo, né, que o Márcio também citou, que ganhou o prêmio agora de inovação, né, em relação a uma solução que foi feita para combate à Covid-19. E lá a gente trabalha com pesquisas ligadas a tentar demonstrar o impacto dos investimentos do Estado em ciência e tecnologia para a sociedade, né? Já foram feitos, nos últimos 10 anos, mais de 100 milhões em investimentos em inovação e o que é que isso trouxe de resultado. Então, o núcleo, né, lá da FUNCAP tem muito esse papel de dizer quais são os frutos, né, desse trabalho, desses investimentos do governo do Estado em inovação. E aí eu começo da ideia de problemas, né, trazendo um dos conceitos que a minha pesquisa trabalhou, dentre outros, mas esse eu acho que é central, tanto para o caso em si como para os desafios de gestão empresarial, que é uma ideia de problemas perversos. É um conceito da engenharia dos anos 70, de engenheiros que estavam insatisfeitos com as respostas que as áreas mais hards, né, de mais hard skills como a engenharia, estavam trazendo para os dilemas de políticas públicas, né? Então, eles fizeram autocrítica dizendo que questões de governança pública, né, questões de gerenciar a saúde, a educação, a segurança, essas questões, né, mais da sociedade como um todo, elas vinham tentando ser respondidas, isso no contexto norte-americano dos anos 70, por soluções técnicas e que isso era insuficiente. Então, eles trazem um conceito chamado de problemas perversos, em que eles entendem em 3 níveis. Os problemas simples são aqueles em que a gente sabe qual é o problema e sabe qual é a solução. E o desafio é simplesmente implementar a solução, né? Colocar uma técnica para resolver o problema. Os problemas complexos, que seriam um segundo nível, as pessoas envolvidas naquele dilema, elas sabem qual é o problema, mas elas divergem entre si acerca de como resolver. E aí elas vão meio que disputar espaço, cada uma meio que querendo resolver do seu jeito. Isso vai gerar um certo conflito que traz uma certa complexidade. E o problema perverso, né, que é a proposta que esses autores trazem, é que o problema não tem uma causa raiz clara, né? Ele é um amontoado de uma série de problemas que se interrelacionam. E aí cada um vai ver aquele problema de uma perspectiva tal
e todos vão divergir, em certa medida, acerca de qual é o problema e também acerca de qual é a solução. Então, você tem meio que um jogo de xadrez montado, em que cada tentativa de entender o problema faz com que um novo problema surja, e aí os desentendimentos vão proliferando, e a tentativa de resolver de uma determinada forma vai criando novos problemas, e aquilo vai virando uma grande bola de neve, e as pessoas vão acirrando ainda mais e mais os conflitos. Essa seria a perversidade, na visão desses autores, Rittel e Weber, nos anos 70, dois engenheiros. E aí eles começam a caracterizar esses problemas, que eles vão chamar de desestruturados, porque você não tem essas clarezas do problema e da solução. Vão chamar de transversais, porque eles não são resolvidos por uma instância única, então você não tem ali um dono do problema, sei lá, um dono de uma empresa que enfrenta um problema, independentemente de quem está pensando de um jeito ou quem está pensando de outro, ele vai lá e manda fazer do jeito dele. O problema perverso ele vai para além dessas fronteiras, digamos assim. Ele vai para além da capacidade de uma organização ou de uma instituição ou de uma empresa resolvê-lo. Vai depender de competências transversais, que traspassam hierarquias formais. E eles são implacáveis, no sentido de que eles não se resolvem de uma vez por todas, e você sempre corre o risco de gerar novos problemas na medida em que tenta resolvê-los. E aí isso tudo para mim era teoria, quando eu comecei essa pesquisa, da minha tese de doutorado, e foi um dos conceitos que mais me ajudou, porque quando eu fui a campo entender o que foi o desastre da Samarco, era o conceito que mais me trazia compreensão do que estava acontecendo, porque as pessoas diziam a visão delas que sempre era diferente da visão das outras pessoas que eu ia entrevistando. E cada uma queria meio que resolver de um jeito, e a coisa ia se complicando mais e mais e mais. Então, isso me ajudou a entender o que estava acontecendo. Eu fiz, então, nesse período aí, de 2018, foi praticamente 30 dias corridos que eu fiquei lá, na Bacia do Rio Doce. Eu desembarquei em Belo Horizonte, e de lá comecei a fazer uma série de entrevistas. Vou já falar rapidamente um pouquinho as técnicas assim, que foram usadas. Mas eu chego no dia 19, se eu não me engano foi um domingo, de fevereiro de 2018, e volto no dia 16 de março de 2018. Eu tinha previamente alguns contatos, eu tinha feito toda uma pesquisa secundária para poder entender minimamente o que era o desastre. Tinha explorado alguns contatos que eu já possuía em Minas, por uma viagem que eu fiz por coincidência uns 2 anos antes. Uma das pessoas foi um assessor da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas, a FAPEMIG, e ele conhecia uma amiga que estudou com ele na faculdade, que era do governo do estado de Minas. E aí, também eu tinha um contato da FIENG, da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eram 3 pessoas, basicamente, em que eu cheguei para fazer as primeiras entrevistas, e eles foram indicando outras. Só que esse conhecido da FAPEMIG, que tinha essa amiga do governo, quando ele me indicou para ela saiu abrindo as portas das secretarias de Estado quase todas. E aí eu fui fazendo entrevistas quase que em escala. Assim. Eu dei uma grande sorte, em grande parte, nesse acesso. E a bola de neve funcionou muito bem, essa coisa de um indicar outro, e aí as entrevistas foram sendo feitas mesmo assim na sequência. Teve um desafio forte, porque eu tinha que conseguir o acesso, entrevistar, entender, achar a indicação de outro entrevistado, mobilizar o outro entrevistado para agendar a entrevista e realizar outra entrevista, e assim vai. E isso não parou em nenhum momento. Assim, dos 30 dias que eu fiquei lá, nenhum dos dias eu fiquei sem fazer entrevista, incluindo os sábados e domingos. E ao longo da bacia inteira. Então, eu desembarco em Belo Horizonte, faço essas entrevistas principalmente no governo, porque também eu dei sorte, porque o Cambeba deles, digamos assim, o centro administrativo do governo de Minas, é num só prédio. E as secretarias ficam todas meio que do lado uma da outra. Então, essa pessoa que esse conhecido me indicou de lá, ela, num primeiro momento, ela quase que enfileirou os entrevistados. Saía um da sala e entrava outro. Eu consegui, acho que umas 10 entrevistas em 2 dias, assim, nessa brincadeira. E aí foram esses dias todos lá, Então, primeiro Belo Horizonte, de lá eu fui para Mariana, que é o epicentro do desastre. O desastre ocorreu no município de Mariana, mas não no centro de Mariana. Ele ocorreu num distrito distante, um distrito rural, também pertencente ao município de Mariana, mas mais distante do centro histórico de Mariana, coisa de 20 quilômetros, 30 quilômetros, que foi em Bento Rodrigues.
E aí conheci Bento Rodrigues e depois fui fazer todo um tour, né, por aquelas regiões mais impactadas ali do centro do desastre. Barra Longa, voltei para Mariana de novo, conheci Gesteira, Paracatu de Baixo, uma série de cidades que foram diretamente impactadas pela lama. Depois eu volto para Belo Horizonte para complementar entrevistas institucionais com outros órgãos, né, do governo de Minas, também do governo federal, várias instituições envolvidas na reparação. E de Belo Horizonte eu pego um trem da Vale, que sai de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte, e vai até Vitória, no Espírito Santo. E esse trem ele segue o Rio Doce, né, coincidentemente ou não, porque ele foi construído pela Vale justamente para escoar o minério de ferro para o porto, no Espírito Santo. Ele segue o rio, né? Então eu dei mais uma sorte, porque o meu objeto de estudo era o Rio Doce. E o trem seguia o Rio Doce de ponta a ponta. Só que eu desci em Governador Valadares, que é uma cidade do Médio Doce, que foi também bastante impactada, noutra perspectiva, não como, né, Mariana e as cidades mais próximas. E lá eu desço para poder também entender os impactos em Governador Valadares. Tudo isso também, como eu fui descobrindo no percurso, eu tinha passagens e hospedagens reservadas que eu tive que ir refazendo no percurso. Então, por exemplo, eu tinha um hotel reservado em Ipatinga. Aí eu descubro que Ipatinga não tinha nada a ver com o desastre. Aí eu troco Ipatinga por Governador Valadares. Aí toda essa gestão logística de percurso, né, foi feita toda em tempo real, para poder fazer a adaptação ao objeto que eu estava estudando. E aí, de Governador Valadares, eu vou para algumas cidades próximas ali, já chegando no Espírito Santo, que é Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu, que é a fronteira, e enfim eu chego em Colatina, no Espírito Santo, e de lá eu deixo de seguir o curso do Rio, porque ele vai para o mar naquela região de regência, só que eu precisava ir para Vitória para entrevistar os órgãos estaduais de Vitória, que estavam envolvidos na reparação. Então, nessa hora, eu desvio o trajeto, por uma questão de acessar as entrevistas dos respondentes do governo estadual. E de lá eu vou para Brasília para entrevistar os órgãos federais, né? IBAMA, ANA, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, e todos eles abriram as portas assim, numa facilidade, né, para essa correria que foi, assim, eu considero quase que milagrosa, assim, porque foram 51 entrevistas, quase 53 horas de gravação. Eu participei de um seminário em Vitória também, que deu mais ou menos umas 13 horas de vídeo, que eles gravaram da semana inteira e me mandaram pelo correio depois as gravações todas. E de documentos que eu revisei, deu mais de 7.000 páginas, né, de tudo que até hoje vem sendo acumulado de documentos para tratar, né, desse desastre. Então, acho que em campo foi uma experiência bem rica. E falando um pouquinho do desastre em si, para vocês entenderem, né, foi em 2015, lá em novembro de 2015, e aí a barragem de Fundão rompe, só que eram 3 barragens. Você tinha a de Germano, que era a primeira, que era a maior. Aí depois vinha Fundão, e depois tinha a barragem de Santarém. Quando o Fundão rompe, por uma série de questões que até hoje estão sendo estudadas, aí tem toda uma controvérsia em cima disso, tem as questões de risco empresarial, né, tem todo um mito em torno dessa questão. Mas, enfim, Fundão rompe, no final da tarde ali do dia 5 de novembro, e aí, quando rompe, a lama vai a Jussante, né, vai para frente, e encontra Santarém. Quando a lama cai em Santarém, é uma barragem de água, não é uma barragem de lama. A pancada da lama faz com que a água vá para frente, mas ela sofre também um empurrão para trás. A lama segue toda para frente, mas tem um pedaço de lama que volta. Quando ela volta, ela bate na estrutura de Germano, que era a maior barragem. Se Germano tivesse sido destruída, o desastre tinha sido umas 50 vezes maior, né? Tinha sido o colapso de Minas, assim. Só que não rompe, só faz causar, né, danifica a estrutura. Depois isso vira uma sala de guerra, assim. Eles montam uma estrutura de engenharia para reparar Germano, para Germano não romper, que foi uma coisa que durou 3, 4 meses, né, e tinha um risco enorme da barragem de Germano romper. Mas, enfim, Fundão rompe, a mídia, na época, anuncia que Santarém também tinha rompido, depois eles corrigem, né, porque não rompeu, só quebrou a ponta de cima, e a lama segue, né, impulsionada pela água da barragem de Santarém. E aí ela cai na calha do rio, né, cai primeiro no córrego
Santarém, e depois vai seguindo os cursos, né, dos afluentes e tudo, e vai entrando na calha maior do Rio Doce. Só que cada encontro que ela tem com esses afluentes, ela vai no sentido contrário, né? A lama vai para frente, o rio está vindo no sentido contrário. Toda vida que esses encontros da lama com os afluentes vão ocorrendo, ela tem um empurrão de volta. O primeiro empurrão, que é da passagem lá do Riacho Santarém, com um rio que eu esqueci o nome agora, que ainda não é o Rio Doce. O Rio Doce é lá na frente. Mas desse primeiro encontro, a lama volta, e é essa volta da lama que destrói Bento Rodrigues. Ela não passa por cima de Bento Rodrigues diretamente. Bento Rodrigues é totalmente destruída, são mais ou menos umas 600 casas, né, somente com o empurrão que a batida da lama com a água dá na lama para a lama voltar. E aí, dessa volta, a cidade é destruída. E aí o resto da lama segue o curso. E aí vai afluente por afluente, aí vai passando por essas cidades, Barra Longa, Gesteira, Paracatu de Baixo, e vai destruindo essas cidades parcialmente. Paracatu ela destrói em grande parte, né, a segunda cidade mais destruída é Paracatu, a primeira é Bento Rodrigues, e Barra Longa ela destrói só a parte mais da praça, a parte mais de área pública. Uma ideia do montante dessa lama, você tem lá em Fundão, quando rompe, ela vem com uma força e com uma altura de mais ou menos uns 22, 23 metros, né, a onda de lama, de altura. Quando ela chega em Barra Longa, que dá mais ou menos uns 80 quilômetros depois, ela está ainda a 13 metros de altura, né? Então é muita força e muita lama, né? E mais na frente, que é quando vai de fato cair na calha do Rio Doce, que é na cidade de Rio Doce, né, esses vários encontros de afluentes vão dando na calha principal do Rio Doce. Em Rio Doce, a Defesa Civil já estava toda mobilizada, o Corpo de Bombeiros também, e tinha uma usina hidrelétrica lá mais ou menos na região de Rio Doce, do município de Rio Doce. Aí eles coordenaram uma missão com a lama em curso para usar a usina hidrelétrica de Candonga, próxima a Rio Doce, como anteparo para deter a lama. E aí fizeram todo um cálculo de comportas, de abrir e fechar comportas, para segurar o máximo de lama possível. Funcionou porque segurou uma grande parte, mas a barragem é totalmente destruída e a lama segue, né? E segue a calha do rio até chegar no mar, né? Esse percurso todo de Rio Doce até o mar, dali até a metade, você não tem grandes cidades ribeirinhas, então não tem grande impacto. Então o impacto principal é lá atrás, né? Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu, as cidades ali realmente próximas do rompimento. Quando a lama cai no Rio Doce e segue, dali para frente não tem grandes cidades ribeirinhas, então não tem impacto a não ser ambiental, né? Quando chega em Governador Valadares, que é bem no meio, é a maior cidade da região, com cerca de 300 mil habitantes, que capta água diretamente do rio. E aí ela fica sem água durante mais de 30 dias, né, quando eles conseguem fazer toda uma operação de tratamento da água via estação de tratamento para minimamente voltar o consumo, né, de água pública para a cidade. E aí isso rende mais de 15 mil ações individuais na justiça, né, porque a cidade inteira entrou na justiça contra a Samarco e o governo. E, enfim, aí a lama causa o primeiro grande impacto, além, né, do que causou lá na região mais do epicentro, em Governador Valadares. O mesmo acontece em Colatina, já no Espírito Santo, né? Então a lama segue, e aí de Governador Valadares para frente não tem também grandes cidades ribeirinhas, e aí o impacto é menor. Aí quando chega em Colatina, no Espírito Santo, o impacto volta a ser parecido com o de Governador Valadares. E aí ela segue até a Regência, cai no mar e impacta depois até Abrolhos. Depois do rompimento, ela leva 20 dias para chegar no mar, né? Então, o Espírito Santo ele fica esperando. E, enquanto isso, o IBAMA faz uma infinidade de operações de colocar... Aí eles ficam testando, colocar aquelas boias, né, e jogam produtos, e nada disso funciona, né? A lama segue e vai até o mar, e chega, de fato, no Espírito Santo e sai causando uma série de impactos. Aí aqui tem esse trajeto que eu fiz, né? Então, quando eu chego em Belo Horizonte, que eu sou recebido pela FIENG, ali é o Centro Administrativo de Minas Gerais, em que eu fiz aquelas várias entrevistas com os órgãos do governo.
Aqui também, ainda lá no centro administrativo, né, participando de reuniões lá das câmaras técnicas que foram montadas para reparar o desastre. Aqui já é em Mariana, e essa é uma comissão de atingidos de Bento Rodrigues que se mudou, né, que foi realojada de Bento Rodrigues, que foi destruída, para morar no centro de Mariana, com casas alugadas pela Samarco. Eles estão lá até hoje, na verdade. E aí eles montaram comissões para dialogar com a Renova, que foi a empresa que foi criada pela Samarco para tratar a recuperação do desastre. E aí era uma reunião sobre os debates, principalmente de reassentamento. Eles estão até hoje reconstruindo Bento Rodrigues. E nessa época eles já debatiam como era que iam ser as novas casas deles e tudo mais. Então aí são os atingidos de Bento Rodrigues em Mariana. Aqui também é em Mariana, então é uma sede da Fundação Renova, desse lado de cá, mostrando algumas frases ligadas ao compromisso de reparação e tudo mais. E do lado de lá é a principal igreja de Mariana, e do lado da igreja de Mariana fica uma sede da Fundação Renova. Eu vou falar um pouco mais disso. E o papel da igreja também nesse processo e de outros entes. Aqui é em Barra Longa, um seminário um jornal comunitário que foi criado para poder contar a história de vida dos atingidos, reuniu aí uma série de atingidos para debater o desastre e lançaram uma nova edição dos vários jornais que eles iam lançando aí ao longo do tempo. Aqui é Bento Rodrigues mesmo, eu fui 2 vezes, uma com a Fundação Renova e depois com os próprios atingidos, para poder ter as 2 visões, né, de quem dizia o quê e o que é que realmente fazia mais sentido. E aqui é o auge da destruição, né? Foi o desastre de maneira mais material, né? Mais física, ele atinge de fato mais Bento Rodrigues. E aí são fotos todas minhas, né? Embora na mídia tenha muita dessas fotos já, né? Já faz um tempo, mas são todas aí fotos minhas. E aqui é um dos atingidos que me leva lá. Aqui é uma igreja de Bento Rodrigues que sobreviveu à lama, é a parte mais alta da cidade, que foi onde eles se refugiaram na descida da lama. Aqui é um dos atingidos também, aqui é a Fundação Renova, é um dos técnicos que foi para lá nesse tour, e aqui um dos atingidos que por acaso estava lá na hora. Aqui é Barra Longa, né? Então essa praça foi reconstruída e a cidade mesmo fica numa parte mais alta, então a lama quando chega lá ela não destrói as casas. Mas aqui já começa um bom exemplo do que seria o problema perverso. A Fundação Renova, que foi instituída para cuidar da reparação, com um cheque de, a princípio, 20 bilhões, né? Então Vale, BHP e Samarco, elas criam a Fundação Renova dentro de um acordo feito com o governo e acordam, né, administrativamente, num documento, que o desastre ele tinha um custo estimado de 20 bilhões, esse não era um teto, mas era um valor de partida, e se comprometeram a aportar esses 20 bilhões ao longo de 20 anos para reparar o desastre. E aí a Fundação Renova é a entidade oficial desse processo de reparação, e ela começa, por exemplo, a reconstruir essa praça, em Barra Longa. Aí quais são os problemas perversos que acontecem, para dar como exemplo? A praça, ela é uma cidade do interior pequena, né, rural, pacata, né, todo aquele clima mesmo mais rural, e da noite para o dia, depois do desastre, você tem uma infinidade de caminhões passando para lá e para cá, para poder reconstruir a praça, que foi o mais destruído. Aí eles reconstroem a praça sem escutar a comunidade, né, sem ouvir o que é que queriam e etc., e filmam essa reconstrução em tempo real para acelerar no final, para fazer propaganda. Então eles filmam o canteiro de obras inteiro, em alta resolução, com investimentos de mídia enormes e tal, que até hoje tem uma série de críticas disso, e entregam a praça num marketing também bem pesado. Aí a comunidade passa a entrar na justiça via Ministério Público com ações civis públicas para denunciar 2 efeitos principais. Contaminação por metal, a cidade começou a ter uma série de casos de metal pesado na população, com a USP indo lá em vários estudos para poder comprovar essas contaminações, e rachaduras em todas as casas que não existiam. Então, o caminhão que estava entrando para poder reconstruir a praça causou outros problemas de infraestrutura não previstos,
que tiveram que ser incluídos no cronograma de reparação da cidade. E teve uma piada que virou, né, para os moradores e tal, eles pintaram essas gramas com uma tinta sintética. E os cachorros de rua acordaram todos verdes. Né, e aí virou né, a Fundação Renova, que diz que chegou aqui para reparar tudo, quebrou a parede das nossas casas e ainda está pintando os nossos cachorros de verde, assim. Então, aí começa problema sobre problema. Aquilo que era para resolver, atrapalha. E aí, aqui é a continuação da calha, né? Então, entre Barra Longa e Rio Doce. Eles fizeram todo um tour para a gente, todo estruturado, com transporte, com quase que um guia turístico. Também tem uma crítica enorme à Fundação Renova, porque os atingidos dizem que eles fazem turismo com o sofrimento alheio. E aí eu participei desse tour oficialmente. Eles tinham um programa com um roteirinho, quase que o Jurassic Park, assim. Vamos fazer a volta aqui no desastre. Aqui já é o ônibus de Minas Gerais, que eu fui até Governador Valadares, né, mas ele vai até Vitória. E aqui fotos da calha ao longo do percurso do trem, né, mostrando um pouco da lama no rio e tal. Aqui é o mapa mais ligado à parte do Espírito Santo. Né? É um zoom daquele primeiro, que mostra mais a parte mais próxima do mar. E aqui já são fotos mais ligadas a essa região. Essas daqui, por exemplo, a cidade de Resplendor, o prefeito na época, usou o desastre de uma maneira meio política. Então ele criou um slogan chamado Rio Doce Nunca Mais, e se recusou a consumir água vinda do rio. E aí obrigou a Fundação Renova, por uma força política, para abastecer a cidade durante mais de um ano com caminhão-pipa. E a Renova reclamando porque o orçamento estava tirando recursos de outros programas e tal, e ele pressionando, né? E tinham problemas também de segurança dos trabalhadores da Renova. Eles não conseguiam entrar na cidade se não fossem sem as roupas, né? Sem as faras, os crachás e tudo, porque podiam ser até linchados, assim. E aí eu bati as fotos dos caminhões vindo de Aimorés, outra cidade que tinha um outro rio que não passava pela calha do Doce, e os caminhões fazendo a captação de água lá para levar para Resplendor. E nessa parte eu queria continuar seguindo a calha do rio. E eu tinha pegado em Governador Valadares um ônibus. Aí quando eu entrei no ônibus, o motorista falou assim: mas você está sabendo do desvio, né? Aí eu, não, é porque tem uma pedra de uma pedreira lá na frente, embaixo do Guandu, que caiu e não está passando carro grande, só está passando carro pequeno. E o ônibus vai dar uma volta pelo norte de Minas até descer. Então esse trajeto que ia durar 2 horas vai durar umas 6. Aí eu saí de Governador Valadares nesse ônibus, soube dessa notícia, e ele parou na rodoviária de Resplendor. Aí eu desci do ônibus e fui atrás de um Uber, porque eu não queria sair da calha do rio. Aí eu achei um motorista que me levou até Colatina, no Espírito Santo. Aí a gente passou de carro pela pedra que tinha caído, que impediu a passagem do ônibus. E ali já é Colatina, em que eu entrevistei pessoas de agricultura familiar, né, que estavam envolvidas também no trabalho de reparação e tudo mais. Aqui já é uma comunidade de pescadores que eu também entrevistei lá em Colatina. E aqui é o seminário que foi feito pela Assembleia do Estado do Espírito Santo sobre o tema, né, que aí foi quando eles me mandaram os vídeos da semana inteira. Eu assisti um dia, que foi o dia que eu estive lá, só que o seminário já tinha começado uma semana antes e eram 5 dias, né, e dos 5 eu só peguei um. Aí eles me mandaram os vídeos dos outros dias. E aqui quando eu fui para Brasília, né, para poder entrevistar os demais órgãos. Aqui é só para vocês entenderem melhor o que é que foi feito, né? Quando o desastre ocorre, a Samarco e o IBAMA, eles são os 2 principais entes que correm, né? Eles fazem uma corrida para tentar ao máximo trazer uma ideia de resposta de reparação, principalmente em obras de infraestrutura. Então, em 30 dias, eles construíram 30 pontes, né? Tem uma série de intervenções que são feitas de imediato para dar uma ideia de estamos fazendo tudo que podemos, principalmente na barragem de Germano, né? E aí realmente eles instalaram uma operação de guerra lá dentro para impedir que a barragem rompesse. Tem um livro do bombeiro, né, que é uma das lideranças, ele está até ficando famoso agora, o Léo Farrar.
Ele teve até no Luciano Cavalcante, no Luciano Huck, há uns 2 meses atrás, participando lá do joguinho lá do milhão e tudo. Ele foi um dos líderes que tirou a população de Bento Rodrigues de dentro da cidade, porque eles ficaram ilhados, e ele escreveu um livro recente chamado Além da Lama, né, em que ele conta essa historinha. Para mim foi bem legal porque eu estudei do desastre para frente, né, e ele conta o desastre por dentro, digamos assim. E aí tem uma série de coisas bacanas assim no livro. Toda uma questão de tropa de elite do Corpo de Bombeiros, né? Então o treinamento dos caras era coisa, né, do BOP para cima, assim, é um negócio altamente profissional. E ele vai falando muito dos desafios de tomada de decisão rápida, né? Porque tudo ali ele descobre que a barragem de Germano poderia romper a qualquer momento, porque ele era o capitão e aí passou a notícia só para ele. E ele gerencia essa informação para não espalhar o pânico. E aí ele percebe que pode acabar água na cidade antes que eles sejam resgatados, e ele percebe que a notícia pode vazar. E aí ele toma uma série de decisões para impedir que o pânico se espalhe. E tem uma cena do livro em que ele pede uma arma, tentando antever o caos, e está minimamente preparado para ele, né? Que ele achava que poderia precisar até ameaçar as pessoas para que elas não se matassem entre si, dado o caos que foi aquele momento. Então eles passam do desastre, né, que é umas 4 horas da tarde, até amanhã do dia seguinte presos em Bento Rodrigues. Aí em Bento Rodrigues, os bombeiros, junto com o morador, conseguem achar uma retroescavadeira, e quem está fora na operação, por trás da barragem, mobiliza uma outra retroescavadeira, e as duas se encontram por volta ali das 6 da manhã, que é aquela cena do Fantástico em que os caras estão saindo, né? E esse bombeiro do livro, ele lidera essa operação. E aí tem uma série de questões desse tipo, de decisões rápidas, né? E aí, só que aí quando esse momento mais, né, do caos ele passa, o drama maior era não permitir que Germano rompesse, porque aí você tinha muito mais lama para vir de lá. E aí a operação Ibama e Samarco, ela é muito cirúrgica do ponto de vista desse refino da engenharia, né, para garantir um reparo estrutural dentro de um local que poderia matar todo mundo a qualquer momento. E aí eles conseguem isso, com uns 2, 3 meses de trabalho, e eles saem inventariando os impactos na bacia inteira, com uma série de critérios metodológicos e escutas, mas sempre dentro de um cenário de incerteza, que gera uma infinidade de dúvidas acerca de será que era só isso mesmo? E aí a clareza sobre qual é o tamanho do desastre, ela nunca termina, na verdade. Só que com base nesses diagnósticos que Ibama e Samarco fizeram, eles transformam isso num documento de impactos, e esse documento dá origem a um acordo, que é firmado entre o governo federal e as empresas. E aí eles criam essa estrutura, né, um termo de transação e ajustamento de conduta, em que a Fundação Renova é criada, com toda uma estrutura organizacional, responsável por programas de reparação, e o governo do Estado, do outro lado, fica como uma espécie de auditor. Então, tem uma instituição sem fins lucrativos, pertencente às empresas poluidoras, responsável pela reparação e com 20 bilhões no bolso. E do outro lado eu tenho o governo, que é visto pelas vítimas como cúmplice, porque não impediu que o desastre ocorresse, e que vai auditar os trabalhos dessa fundação, por meio de câmaras técnicas criadas pelos órgãos do governo executivo, do Poder Executivo Estadual, principalmente estadual de Minas, também do Espírito Santo e também do governo federal. Mas as principais atuações eram Secretaria do Meio Ambiente de Minas, Ibama, Secretaria do Meio Ambiente do Espírito Santo e as empresas, né, que cuidaram, que montaram esse arranjo, né, um arranjo de reparação. Ele foi vendido na época como a maior estrutura de governança colaborativa do mundo, já criada para responder a um problema desse tamanho, e começou a dar meio que tudo errado. De certo modo, até hoje, meio que dá para dizer que está meio que tudo errado. Como estava tudo errado, os atingidos que tinham menos força dentro desses arranjos, na verdade, eles não foram inseridos formalmente dentro do arranjo, eles se associaram em grande parte ao Ministério Público e à Defensoria Pública dos Estados,
acionaram uma série de ações civis públicas na justiça e conseguiram, por essa pressão mínima, digamos assim, criar um novo termo de transação. E isso garantiu, no papel, pelo menos, a inserção deles como membros, né, desse arranjo de governança. Isso aqui é mais ou menos junho de 2018, esse segundo arranjo, e esse primeiro é março de 2016. Então tem uns 2 anos aí de luta para chegar do primeiro para o segundo, para participação maior dos atingidos nesse processo. E aí tem uns desenhos aqui de redes, né, em que tenta mostrar um pouquinho isso. Quando o desastre acontece, você tem os órgãos ambientais das instâncias estaduais e federal próximos entre si. Então, IBAMA, SEMAD e IEMA deram as respostas mais efetivas e estavam mais alinhados entre eles. E do outro lado você tinha Samarco, Vale e BHP, meio que, né, entrincheirados ali, tentando ver o que poderia ser o menos ruim para eles, digamos assim, né? E na ponta mais fraca você tinha as vítimas, que se associaram à Defensoria e ao Ministério Público. Com o TETAC, né, isso ganha uma densidade maior, porque uma série de instituições vão se engajando e participando dos processos. Mas os 3 times ficam mais ou menos ali, né, demarcados. E com o TAC governança, você tem aqui mais embaixo, né, as instituições, digamos assim, mais ligadas à sociedade civil e aos atingidos. Do lado de lá, o governo, e do lado de cá, as empresas mais e mais isoladas. E aí isso dá um arranjo, né, as 3 figuras, isso dá um arranjo hoje em que é como se você tivesse governo e atingidos um pouco mais alinhados, mas não totalmente embrincados, contra as empresas, né, mas sem uma efetividade clara de resposta. Vou destacar só um pouquinho mais algumas coisas relacionadas a esses arranjos e alguns exemplos de perversidade, né, além daqueles que eu falei lá da praça e coisas do tipo. Um exemplo, a população de Paracatu de Baixo e de Bento Rodrigues, eles perderam as casas. Então, eles foram alojados dentro de Mariana, em casas alugadas primeiro pela Samarco, depois pela Renova. Eles foram dispersos, né, e aí se fala muito que foi estratégico. A Samarco, primeiramente, depois a Renova, não queriam eles unidos. E aí deram a desculpa de que não existiam casas próximas para alugar com todo mundo meio que vizinho, como eles eram nas cidades de origem, e dispersaram as pessoas pela cidade inteira. Essas pessoas passaram a viver de um auxílio emergencial. Elas viviam meio que de subsistência, atividades ali meio que, né, de comércio, coisas do tipo lá na cidade delas. E não tinham mais nada. E aí passaram a viver, até hoje, inclusive, de um auxílio emergencial, que a Samarco, a Renova, hoje, todo mês paga para elas. Só que uma cidade como Mariana, que é pequena, ela só tem um caixa eletrônico, num supermercado e tal. O povo de Mariana recebeu esses atingidos, no primeiro momento, de braços abertos, num sentimento humanitário, de ajuda e tal. Só que a Samarco parou de operar, e ela era a principal contribuinte para a arrecadação do município, na faixa de 95%. Então, quando a Samarco para de fornecer os royalties, a cidade quebra, porque ela deixa de faturar 95% da arrecadação. E aí o prefeito fica numa saia justa enorme e ele se aproxima da Renova politicamente para receber o máximo de apoio possível. E o povo de Mariana começou a ficar desempregado. Aí isso gerou um choque cultural, uma segregação, em que tinham os marianenses e os marilamenses. Eles passaram a chamar os atingidos, que num primeiro momento eles acolheram, de marilamenses. Então eles se dividiram em 2, porque enquanto eles estavam desempregados, por conta da recessão que a quebra da Samarco gerou, os atingidos estavam recebendo uma mesada, digamos assim. Então eles se voltam contra os atingidos, num segundo momento. A Renova chega ao ponto de ter que construir uma escola segregada só para os atingidos, porque as crianças eram quem mais estavam sofrendo bullying na sala de aula. E toda a vida que esses caras iam para o caixa sacar o dinheiro do auxílio que a Renova pagava, todo mundo sabia que eram eles, porque eles formavam uma fila de receber dinheiro no único caixa, e aí começava a confusão. E aí manifestação, briga e tudo mais. Outro exemplo, a Renova
quando ela fez o primeiro projeto da Nova Bento Rodrigues, para reassentar as pessoas. Essa cidade está em construção até hoje. É uma outra cidade, né? A Bento Rodrigues original, ela vai virar meio que um memorial, um museu, alguma coisa do tipo. E a Nova Bento Rodrigues foi feito todo um processo de escolha de terreno, isso foi uma confusão maior do mundo, e aí chegaram a definições de onde vai ser a Nova Bento. Ela já tem 2 ou 3 casas construídas, a fundação está toda pronta, mas as casas em si não estão entregues. Tem um atraso aí de mais ou menos uns 3 anos, por uma série de motivos. E aí, o primeiro projeto arquitetônico da Renova para os atingidos foi um projeto de Alphaville. Eles chegaram com a ideia de que iam trazer uma estrutura de primeiro mundo para pessoas que eram humildes, enfim, né, do interior e tal, e que todo mundo ia adorar. E aí, eles falharam em 2 coisas. Eles não escutaram ninguém, eles propuseram um Smart City, né, com Wi-Fi, com ciclofaixa, com sinalização, com um monte de coisa, e eles usaram um terreno que não passava pelos critérios de aprovação do órgão estadual, porque feria uma série de questões ambientais, em região de APA e tudo mais. Aí, quando todo mundo viu o primeiro projeto, virou a piada da piada, porque os caras olharam, não, eu quero a minha casa, eu não quero morar nesse negócio aí que eu não sei nem o que é. E aí tudo foi desconstruído, e aí eles contrataram arquitetos para desenhar os projetos de casa por casa, junto com o dono da casa, e isso postergou os cronogramas, né? E até hoje estão fazendo isso. Tem umas 3, 4, 5 casas construídas e o resto ainda está rodando. Né? Isso principalmente para Bento Rodrigues, que foi a mais afetada, mas também para Paracatu de Baixo e para a Gesteira. Né? E aí, toda vida que se tentava uma coisa, aparecia outra. Outro exemplo assim, que talvez seja o mais emblemático para fechar essa reflexão sobre a perversidade, né? Que eu acho que é um dos conceitos centrais que eu trouxe do início. Lá na parte mais do Espírito Santo, próximo lá do mar, mais ou menos por aí, principalmente no norte, quando a lama atingiu a calha do rio e o mar, a justiça proibiu a pesca, por questões de segurança alimentar e, enfim, né, e para preservar o meio ambiente no sentido de dar condições para que ele se restaurasse. Dar fôlego para os peixes respirarem e poderem voltar a viver. Então, não podia pescar para não matar o que sobrou, né? E nem para contaminar as pessoas em termos de, né, saúde, etc. As questões de segurança sanitária, né, e alimentar. Quando a justiça proíbe a pesca na região, uma discussão enorme começa a acontecer acerca de quem de fato é atingido e quem não é. A Renova usa como critério de identificação a carteirinha de pescador. Só que só quem tinha carteirinha de pescador, a grande maioria eram pescadores esportistas, porque o pescador profissional não se interessa muito por isso. Né? E o esportista não, ele gosta de dizer que ele pesca. Aí surgiu uma infinidade de oportunistas para dizer que era atingido para receber o dinheiro. Isso virou uma desculpa da Renova de que ela não podia pagar porque ela não sabia para quem e precisava pesquisar para poder dizer quem era quem. Não tinha critério para pesquisar e os pescadores, de fato, não conseguiam pescar e nem receber o dinheiro e etc. E aí começou um processo de degradação social, eles passaram fome, inclusive, muitos deles, e uma parte, pela pressão que aconteceu, acabou recebendo esses auxílios. Né? E era uma série de auxílios, auxílio emergencial, indenização por dano moral, por dano material, por lucro cessante, etc. Parte desses pescadores que de fato receberam esse dinheiro, eles reinvestiram na pesca. Você tinha antes, pelo levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, antes do desastre, nessa região você tinha cerca de 2.000 pescadores. Depois do desastre, quando os auxílios começaram a ser dados, mesmo a revelia, né, de quem era quem, dos interesses e tal, esses pescadores eles tinham uma renda pequena, né, como pescadores. E o auxílio, mesmo sendo justo e tal, eles davam a capitalização inicial. Né? Você tinha um recebimento de dinheiro mais do que o normal de uma vez só. O que é que esses caras fizeram? Reinvestiram na pesca, que estava proibida pela justiça. Então, eles estruturaram uma cadeia produtiva que não tinha. Eles passaram a comprar barca a motor, rede de pesca, materiais, contratar mão de obra, abrir frigoríficos clandestinos e etc. Então, esse número passou de 2015 de 2.000 pescadores para 2019 na faixa de 18.000 pescadores.
né, por conta desse aporte financeiro. E aí o risco de colapsar, né, a pesca na região foi para a estratosfera. Aí você, ao tentar resolver um problema, né, que por si só já era um problema, porque você não sabia quem era quem, e ainda tinha os oportunistas e tal, o mínimo que você resolveu, você gerou o contrário do que você queria, né, que era preservar o meio ambiente e a saúde das pessoas. Na verdade, você estruturou uma cadeia produtiva, né, por conta dessa brincadeira. E aí, para fechar, aqui as redes que representam um pouco isso, e aqui o modelo mais teórico, né, do que seria a proposta da minha tese, que é que tipo de elementos são necessários para que você consiga lidar com uma confusão desse tamanho. Então, os elementos principais, tentando resumir aqui, esse modelo traz uma série de coisas, que ele começa lá do núcleo, em que a perversidade se instaura, né? E aí você pode reverter essa perversidade na medida em que estruturas de governança e colaboração vão se montando. E aí isso vai se complexificando para uma ideia de resiliência, né? Como se você tivesse uma bomba que você precisa abafar, né? E para abafar você precisa de algumas competências, algumas capacidades e condições. E aí o modelo tenta trazer, né, esses elementos que abafam, né, que tentam mitigar o tamanho do problema, até chegar a uma condição de resiliência, né, que seria a principal. Para não falar de cada um deles, né, que tomaria muito tempo e talvez não fosse produtivo, eu trouxe um resumo bem rápido, né, em que os elementos para se recuperar um desastre, e aí, né, fazendo conexão muito com o que o Márcio falou sobre os desafios de gerenciar uma empresa, né, de viver um ambiente empresarial, aqui seria, digamos, o mesmo desafio, mas dentro de um contexto, né, indesejado, claro, a gente não quer, né, viver isso, mas se servir para lá, que dirá para uma empresa, né? Então, acho que traz uma reflexão nesse sentido, assim. E os elementos casam muito com o que ele trouxe, né? Embora a gente não tenha combinado, os mecanismos de governança, né? Você precisa de uma clareza acerca de quem é quem, quais são os papéis, né, de cada um, e o que é que cada um ocupa dentro de um cenário, o mais inclusivo possível, né? Então, isso não ocorreu, né? Eles criaram uma instância de governança entre aqueles que causaram o desastre e aqueles que eram vistos como cúmplices do desastre porque permitiram que o desastre acontecesse, que era o poder executivo. E se fecharam nesse fórum e passaram a tomar decisões acerca das pessoas que foram as vítimas. E isso gerou o caos, né? Porque todo mundo reclamou e quem reclamava não tinha força para fazer valer o que era o seu direito, né? E aí entrou numa turbulência maior do mundo. As questões de liderança, né, para poder propiciar esse fórum mais inclusivo, que é o grande desafio. O conhecimento, né, então, essa brincadeira de o metal contamina ou não, o peixe pode ou não ser pescado, isso foi levado pela Renova às últimas consequências, né? Eles tentaram fazer lobby para as instituições de ciência e tecnologia para que elas trouxessem para eles uma resposta supostamente embasada cientificamente, para legitimar um interesse. Então, eles queriam, e até hoje fazem muito esse lobby, de pode pescar porque está tudo bem. E quem está dizendo isso é o laboratório tal, tal e tal. Isso aconteceu de várias formas. E o conhecimento mesmo de trazer as comunidades para construir junto o entendimento, isso não se deu. E, por fim, os arranjos de aprendizagem. Então, essas comunidades que ficaram meio que à deriva, né, de um processo institucional mais inclusivo, elas não tinham força. E aí elas se afiliaram ao Ministério Público e à Defensoria Pública, e foi lá o único canto que elas conseguiram minimamente formar uma resistência. E aí não foi para além da resistência. A inclusão nos arranjos decisórios foi mínima, né? Não se conseguiu fazer uma contraforça suficiente. Eu tive muito cuidado, assim, um pouco com essas posições de quem é quem, porque a própria pesquisa trouxe para mim um lobby também muito grande, assim. Quando eu ia entrevistar algumas pessoas, a primeira pergunta que vinha era de que lado você está. E primeiro eu não sabia porque eu não tinha entendido ainda. E depois eu tinha muito medo de entender e aquele entendimento ser uma tendência. A forma que eu encontrei de mitigar isso, como eu li os documentos, todas as reuniões de governança que foram feitas do início até hoje, elas estão documentadas em papel. São atas de reunião com as deliberações. Deu mais de 7.000 páginas de fato. Só que lá traz um indício interessante.
as decisões das primeiras reuniões, elas estão por ser decididas ainda hoje. Aí você vê claramente a postergação. Ao invés da Renova e da Samarco chegarem né, se colocarem dizendo vamos fazer isso ou aquilo, elas começam a dizer não posso porque eu não sei ainda, porque falta a pesquisa tal. Aí ela vai empurrando para frente. E até hoje ela está empurrando para frente. Então isso fica muito evidente, porque você tem lá deliberação número 15, março de não sei quanto. O Comitê Interfederativo, que é aquela instância de governança, decide isso, isso e isso. Aí você vê julho de 2021, deliberação 433, a mesma coisa. E tudo fazendo pressão para que as empresas... Isso com multa e tudo, né? Você não cumpriu a deliberação tal, e essa nova deliberação diz que você está multado por isso e por isso, e que você tem que fazer aquilo que foi pedido lá atrás. Aí ela ignora e vai para frente. Aí eu consegui mapear todas as postergações, uma por uma. Aí isso deixou evidente, você tem uma má-fé deliberada, né, de cansar os atingidos para que eles desistam. Né? E a Justiça, o Ministério Público e a Defensoria fazendo um trabalho forte na Justiça de contra-argumentação e um lobby perverso mesmo dos advogados das empresas junto com os juízes fazendo um movimento contrário. Isso tudo documentado, assim. Então deu para fazer um rastreio com um rigor bem grande, assim, né, para evitar esse risco de um posicionamento errado. Até porque muita coisa de fato foi feita, né, mas principalmente em termos mais de engenharia, mais de respostas mais estruturais. As questões mais sociais e ambientais elas foram para um segundo plano. E aí ficou bem claro realmente isso. E aí seria isso, né? Eu acho que aqui são as publicações de lá para cá, né? Já são mais ou menos umas 6, 2 em periódicos internacionais e outras principalmente em congresso. São 2 artigos internacionais em periódico e um terceiro agora que tem uma perspectiva bacana de dar certo. E é isso. Obrigado. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Alguma pergunta? Não? Professor Márcio, quer fazer uma pergunta, professor? Primeiro. Vamos lá. Eu fiquei acho que teve uma cidade que você falou que em torno de 600 habitações, 600 casas foram atingidas, né? Como é que eles conseguiram, não sei se você soube disso, realocar tantas pessoas, né, mesmo alugando e tudo, mas eu acho que é uma quantidade considerável, se tratando de cidades pequenas, né? Como é que eles conseguiram, sim, fazer esse... A cidade de Mariana, eu entrevistei uma pessoa do cartório de Mariana que falava de uma especulação imobiliária em Mariana muito forte. Os preços de imóveis são mais caros do que a média nacional e tem muita construção em área não permitida, historicamente. Né? Então, aquelas questões de morro que a gente viu agora em Petrópolis, né? Lá é muito forte isso, não é uma região com tanta chuva. Mas o uso irregular da terra, né, por especulação imobiliária, é muito grande. Até lembrei, mostrei a foto da igreja, esqueci de falar, do lado fica a Renova. A Igreja Católica ela se posicionou a favor dos atingidos, fez um movimento via CNBB, né, Comissão dos Bispos do Brasil, nacional para arrecadar recursos. Esse dinheiro foi investido naquele jornal que os atingidos criaram para poder contar as histórias deles e tal, como um projeto popular. E essa mesma igreja alugou a casa em que a Renova instalou a sede dela dentro de Mariana, do lado da igreja. Então tinha meio que uma coisa, né, de dou com a mão, tiro com a outra, tinha uma coisa... Não consigo constatar tanto isso porque não foi também o foco, assim, mas me pareceu estranho, assim, a coisa da especulação imobiliária, do poder da cidade, tudo, mas casas tinham por conta, talvez, de uma ociosidade, ou enfim... Não houve muita construção de casa, não. Eles alugaram. Houve muita reclamação de um morador que estava numa casa que ele não gostava de uma infinidade de coisas e ficava pedindo para mudar a fechadura, a luz, a janela. E aí isso virava desculpa para a Renova dizer que estava atrasando mais e mais as coisas e tal. Obrigado. Alguém mais, pessoal? Alguém mais, professor?
Rafael, parabéns aí. Oi. Parabéns aí pela apresentação. São duas perguntas aí. Uma é muito mais uma curiosidade em termos metodológicos, né? Porque eu fico imaginando, né, você indo para cada ponto desse e o que você falou, né? Que você está de qual lado, né? Então eu fico imaginando, eu fico vendo, me colocando no seu lugar como pesquisador, né? Ou seja, como é que você não se envolve diante de uma catástrofe dessa natureza para você descrever e finalizar um estudo? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento diante daquilo que você fez. Eu acho que isso é importante relatar, né, diante de um trabalho que você fez tão belo como esse. Bacana. Eu não tinha até pela minha orientadora, uma robustez epistemológica no trabalho, em termos formais, muito grande. A gente partiu de metodologias mais instrumentais para frente. Mas, por ser filósofo, essa vivência no campo ela foi muito etnográfica, em grande aspecto. Então, teve um respondente que foi uma coisa meio de confronto mesmo. Ele disse, eu passei o dia inteiro na cola desse cara, que era um funcionário da Renova, que liderava o tour que eu fiz com ele, e ele não aceitava ser entrevistado. Aí eu fiquei do lado dele no almoço, perturbando mesmo, assim, enchi o saco desse cara, acho que o dia inteiro. Aí de noite, umas 10 horas da noite, foi todo mundo para um bar, e eu fui atrás do cara, né, para entrevistá-lo, porque ele estava me prometendo que ia ser entrevistado. Aí ele sai do bar, vem falar comigo, e diz assim, eu respondo tudo o que você quiser, mas você primeiro tem que me dizer de que lado você está. Aí eu dei uma resposta meio que formal demais, né, de que eu era um pesquisador, estava na imparcialidade científica e tal, e ele disse, não venha com essa, eu quero saber mesmo, né, de que lado você está. Eu acho que, não lembro bem a resposta que eu dei assim na hora, mas foi algo do tipo, eu não tenho como estar de lado algum, porque eu ainda estou entendendo, né, eu quero saber quais são os lados e tal. Mas refletindo depois de tudo, uma coisa muito forte para mim nesse maniqueísmo que estava muito presente nesse campo, um ponto que me chama muita atenção, que traz a discussão sobre a cultura brasileira, é a ausência do poder legislativo. Você tem, nesses fóruns todos, uma presença fortíssima do executivo, ele protagoniza para o bem e para o mal uma série de coisas em vários momentos, as empresas nem se fala e tudo mais, você tem esse refúgio dos atingidos naquilo que dá, né, principalmente defensoria pública, e o legislativo não se manifesta e ele não é visto como um fórum democrático legítimo para o debate. Então, o que era uma construção coletiva de inserção social é como se as nossas estruturas institucionais, né, na história do Brasil fossem construídas de uma forma que não deram condições para que essas instâncias existissem de fato. E aí você remete o fenômeno que eu estudei, né, num momento meio que atual, à história da mineração. Então, é um lobby mesmo de, né, empresas que fazem valer a sua força. Tem até um filme que saiu sobre esse mesmo caso chamado O Amigo do Rei. Eu não sei em que medida ele é fictício ou não, mas ele joga diretamente a metáfora de lobistas da Vale e da Samarco comprando deputados, senadores, etc., né, de maneira bem direta mesmo. Isso eu não consegui apurar porque, enfim, né, meus métodos nem chegaram nesse nível. Mas eu sinto isso, de que você tem um lobby histórico, né, numa relação colonial mesmo, de que aquelas empresas são elas quem mandam, e o legislativo ele só foi minimamente ali sondado pela própria Renova, que ela tentou entrar lá no Espírito Santo. Eu vi isso na Assembleia, né, a Renova traçando planos para saber com quais deputados ela falaria para trazê-los de uma forma ou de outra para determinadas pautas. E os atingidos tentando gritar onde dava e não tinha a mínima noção que o legislativo podia ser um canal. E ele não aparece. Na Câmara de Vereadores, nas assembleias, ele é o mais figurante dessa história toda. Mas agora a minha pergunta direta para você, tá? Você agora o entrevistador, né? Que tipo de sentimento você teve? Essa é a minha grande curiosidade. Que tipo de sentimento, enfim, nasceu em você diante de todo o desastre que você observou? No primeiro momento eu tinha muito essa imparcialidade, né? Eu até entendia, eu até escutava as entrevistas que eu fiz com as empresas com muito bons olhos, né? Num primeiro momento eu até não entendia muito bem como é que eles estão fazendo tudo isso que estão dizendo e está todo mundo reclamando, né? E parecia para mim que estavam de fato. Então,
eu ficava com muita dúvida num primeiro momento, né? Porque os discursos eram completamente opostos sobre a mesma coisa. E eu dizia, pô, quem é que está mentindo nesse negócio ou quem é que não está entendendo? Né? E eu não consegui desanuviar isso muito fácil. Né? Só lá no final é que hoje eu conseguiria dizer de que lado eu estou. Eu estou do lado de atingidos que, de fato, estão sendo injustiçados deliberadamente. E que isso é tão camuflado que precisou de uma pesquisa de 7.000 páginas de dados secundários para poder constatar. Respondi? Eu também tenho uma dúvida, professor. E, antes de tudo, queria parabenizar, né, pelas suas palavras. E, eu tenho uma dúvida sobre uma possível tratativa dessa lama em termos ambientais. Ela existia antes, a Samarco não fez porque não quis, ou depois disso tudo passou a ter mais estudos com relação à tratativa ambiental dessa lama? Os moradores de Bento Rodrigues, eles me responderam o seguinte: quem joga o lixo fora tem que coletar, né? O causador, eu aprendi, ele falando, né? Eu aprendi isso com a minha mãe, se eu sujei esse negócio aqui, eu vou ter que limpar. E para eles, até hoje, é meio que isso. As empresas são as responsáveis diretas pela lama que jogaram na bacia inteira, só que quando tecnicamente os órgãos ambientais foram, né, tratar isso, a primeira ideia foi meio que essa: vamos tirar tudo de volta. Mas não dava, porque a lama impacta de maneiras distintas em locais distintos. Aí você começa a precisar de cases de reparação, né? Porque a lama que cai, por exemplo, em Candonga, que é a usina hidrelétrica que eles usaram para barrar o escoamento da lama para o rio, essa conseguiu ser refeita, com investimento da Vale, inclusive, porque era uma usina da Vale. Inclusive, ela é chamada de Candonga ou Risoleta Neves, porque é da avó do atual, do Aécio Neves. Sim. Aí, quando você chega em Governador Valadares, a questão passa a ser tratamento da água para o abastecimento. Então, já não é mais uma questão de retirar a lama, é uma questão de fazer com que ela chegue na população de forma tratada. E por aí vai. Aí começa um lobby por estudos que mostrem qual é o caminho. E os estudos não terminam, porque... Um outro exemplo, quando a lama cai no rio, o ICMBio, que é um órgão do governo federal, né, ligado lá ao IBAMA e tal, responsável pela parte marinha, eles vão fazer os estudos da balneabilidade, da qualidade da água e tal. Aí eles dizem o seguinte: todos os estudos internacionais já produzidos sobre essa questão, eles trazem parâmetros de tais e tais elementos químicos nesses intervalos. Então, em teoria, se uma água tem elemento tal, tal e tal, para mais ou para menos daquele parâmetro, ela está ou não contaminada. Aí ele diz, quando a gente foi pegar esses parâmetros metodológicos para fazer a análise, a gente achou toda a tabela periódica dentro do mar. Aí eles tiveram que voltar para construir os métodos que iam permitir construir as constatações, porque não tem série histórica nem metodologia montada. A dúvida que eu tenho é, enquanto a lama está lá embarreirada, não era para ter uma tratativa para reduzir essa lama com alguma coisa? Uma vez, na época, eu vi uma coisa na internet, não sei se é fake news ou se é essa coisa... dá para fazer tijolos com essa lama. Não sei se isso é verdade, tá, pessoal? Pois é, as respostas elas não conseguiram vir no atacado e nem de forma definitiva. Então, virou um desafio técnico em que cada local tinha uma resposta técnica diferente a ser dada. A dos tijolos foi um edital que a FAPEMIG abriu para que a população submetesse projetos, as pessoas, né, as academias, etc., propondo soluções para atender uma ideia de reciclagem e de transformação em produto comercial. Então, foi uma resposta dentre infinitas. Na época do auge desse caos, né, faltou recipiente de teste de qualidade da água no mercado brasileiro. Todo mundo comprou para ir lá pesquisar e coletar água. Ficou uns 3 dias de desabastecimento nacional. Alguém mais, pessoal? Tem alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma frase que queira falar? Não? Ninguém? Quer falar, Virginia? Só um instante. Não, agradecer, né, o professor. Mas, assim, fica, digamos, eu fiquei aqui pensando,
Se é gerenciamento, né? No caso, gerenciamento. Na realidade, nós estamos sempre gerenciando os desastres. E eles acontecendo sempre, né? Porque teve essa marca, mas agora mesmo a gente vive tendo. A gente agora teve aí, Petrópolis e tal, mais uma vez, tá? É lógico. Existe a questão do clima, né? Não estou negando isso. Mas eu digo assim, e a prevenção, entendeu? Porque, assim, muitas pesquisas, louvável, mas a questão prática, tá? Não sei se eu estou sendo mais... pelo o que você falou, inclusive o que você vivenciou, eu vejo muitos estudos, sabe? Mas na prática, o que realmente tem sido feito? Eu vi que você falou do legislativo, tudo bem, mas não é só o legislativo, né? Somos todos. Tem empresa, tem grandes empresas, tem empresários, tem milhões de órgãos. Você falou aí de entidades, né? Como igreja, como, né? Que uma mão lava a outra. Então, aí vem aquela história, né? Até que ponto a nossa cultura, né, contribui para essa coisa de estar sempre corrigindo e corrigindo mal, né? Tá, aí é mesmo um desabafo, porque realmente, às vezes você fica, né, vendo os estudos são feitos, muito bem feitos, mas ninguém pega para usar isso na prática em prol de uma prevenção e de uma resolução. A literatura de desastre, né, no mundo inteiro, ela divide num ciclo de vida. Então, você tem a prevenção, seria o primeiro, depois você tem a preparação, eu não consegui prevenir, então eu vou me preparar para o que vai vir. Depois você tem a mitigação, eu me preparei, mas mesmo assim chegou, eu vou ter que sufocar, né, os problemas que isso causa. Depois você tem a resposta em si, a resposta é o que é mais da defesa civil, digamos, é a resposta imediata, né, como salvar os corpos, as vítimas, enfim, reabastecer as comunicações, é a resposta mais imediata. E o último é a recuperação. Toda a literatura internacional, inclusive os frameworks da ONU, as lições aprendidas com Bhopal, Fukushima, Chernobyl, todos esses grandes cases, essa literatura toda está montada para a prevenção. O foco maior é prevenir. Isso está muito sólido já mundo afora, né? E no Brasil se tem essa literatura em mãos, mas entra num desafio institucional. Né? Como é que eu crio sistemas de inteligência unificados, como é que eu crio toda uma sintonia de órgãos para poder coordenadamente responder e etc. A minha pesquisa ela se aventura na ideia de que a fase de recuperação está descoberta dessa literatura. Depois que o caos está montado, depois que não deu para fazer nada e a gente vai ter que viver a reparação do desastre, não tem uma literatura que trate desse momento. Então, é como se eu não fosse o melhor especialista para lhe dizer isso, assim, né? Como eu estou depois do caos. Né? Antes, a Defesa Civil, esses órgãos todos, têm muita literatura e muito insumo para isso. Mas a gente é ruim nisso. Né? Esse bombeiro que eu citei, ele se licenciou dos bombeiros por 2 anos, ele abriu uma ONG e ele está treinando pessoas mundo afora para combater desastres. Então, quando deu o Haiti agora de novo, ele foi para lá. O desastre do Líbano, daquela usina que estourou, ele foi lá, e agora Petrópolis ele está lá dentro ainda agora, nesse momento, fazendo o trabalho. Né? Ele foi para campo mesmo para tirar as vítimas de Petrópolis. Né? E está recebendo, montou a ONG, né? E vai divulgando e recebendo recursos para montar uma equipe e tal. Ele quer montar uma estrutura mesmo, de criar um centro e uma coisa de inteligência de prevenção e tal. Bom, pessoal, então é isso. O tempo já está bem avançado. Eu queria pedir uma salva de palmas para o professor. Obrigado, pessoal. Novamente, ser grato pela aceitação do convite de ter vindo aqui conversar com a gente. E agora eu peço que a gente fique um pouquinho aqui na frente para a gente bater aquela velha foto. Beleza, Paulo?